Efésios capítulo 6. Eu estou empolgado para pregar isso aqui que eu vou pregar, porque é um mix de ensino com fogo e eu amo. Eu gosto quando é só fogo, eu gosto quando é só ensino também, mas quando é ensino com fogo, eu gosto muito. Olha, tem uns irmãos pentecostal que vieram. Não sei se os batistas vieram, porque eles estão tão quietinhos. Efésios 6. A gente vai continuar no livro de Efésios. Essa é a 14ª semana no livro de Efésios. Estamos no capítulo 6. Chegamos no capítulo 6, que é o último. Se Deus der graça, a gente termina em mais 3 semanas. Se não, Deus sabe o que está fazendo. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus muito rica, com muitos ensinamentos aqui. Não vai dar para a gente cobrir tudo hoje, infelizmente. Mas, no ano que vem, se Deus permitir, nós vamos fazer uma série só sobre Efésios 6, do 10 ao 20. E aí a gente vai poder mergulhar mais em tudo o que está escrito aqui e mergulhar mais no título da nossa mensagem. Hoje o tema da nossa mensagem é esse aqui, ó. Guerra é guerra. Então, batalha espiritual, nós vamos falar sobre isso. Não tem como a gente gastar 3 horas nisso, como gostaria, mas a gente vai fazer uma série só sobre isso no futuro. Amém? Efésios 6, a partir do 10, diz assim. Quanto ao mais, ou finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinturão ou cinto da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus nós oramos nessa tarde, Pai. Nós estamos aqui na Tua casa e é um prazer estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Nós que já entregamos o nosso louvor, nós que já Te adoramos com as nossas ofertas, nós estamos prontos, ó Deus, para receber do Senhor a parte que o Senhor tem separado para nós nessa tarde. Então, Deus eterno, nós abrimos os nossos ouvidos e nós abrimos os nossos corações e nós pedimos, ó Pai, nós suplicamos para que o Senhor plante dentro de nós sementes eternas que trarão glória para o Seu nome, Jesus. E nós queremos, claro que nós queremos conhecer mais da palavra, mas principalmente queremos conhecer o Senhor. E queremos que o Senhor nos encoraje, e queremos que o Senhor nos exorte nessa tarde. E por isso nós abrimos o nosso coração. Leve nosso pensamento cativo a Ti, que a nossa atenção esteja na Tua palavra e que nós possamos estar abertos para ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Efésios é considerado pela maior parte dos teólogos o segundo livro mais importante que Paulo escreveu. Romanos sendo a suma teológica, Efésios o segundo livro mais importante que Paulo escreveu. Efésios ele tem uma clara divisão de dois blocos muito grandes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele vai ensinar sobre soteriologia e eclesiologia. Paulo vai ensinar como gentios e judeus são reconciliados com Deus através de Jesus, soteriologia. Mas Paulo vai adicionar um elemento novo aqui, diferente de todas as demais cartas que ele escrevera. Paulo vai colocar o elemento igreja. Então, fazendo um simples resumo dos primeiros 3 capítulos, Paulo vai falar assim: existe salvação disponível para todos vocês, e esse modelo é como essa salvação vai ser exibida, a vitrine de Deus para o mundo chama-se
igreja. Quando o mundo olhar para a igreja, o mundo vai ver que existe algo diferente ali. O mundo vai conhecer a Deus através da vida da igreja. Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. E no capítulo 4, 5, 6, Paulo vai virar uma chave e ele vai começar então a ensinar na prática o que significa ser a igreja. Se Deus vai demonstrar a salvação através de Jesus por meio de uma igreja forte, santa e poderosa, quais são os ensinamentos práticos que a igreja precisa aprender para se tornar essa igreja? Então no capítulo 4, por exemplo, Paulo vai falar muito sobre a importância da unidade, como a Igreja Batista da Lagoinha, como a Igreja Renascer em Cristo, como a Vida Church, como a Celebration Church, como a Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista, como todos nós estamos unidos em Jesus, fazemos parte do mesmo corpo, sendo Ele o cabeça, e como não precisa haver divisões entre nós. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre como essa igreja, que é a vitrine de Deus para o mundo, ela pode ser uma igreja santa, separada, diferente, como os comportamentos dessa igreja vai impactar a vida daqueles que ainda não a frequentam, vão olhar para ela e vão pensar assim: nossa, existe uma coisa diferente na forma como eles vivem, Jesus. Também no capítulo 4, Paulo vai falar, olha só, lições práticas para essa igreja ser eficaz. Olha, vamos falar um pouco sobre os dons ministeriais. A uns Deus chamou como apóstolo, a uns Deus chamou como profeta, a uns mestres, outros pastores, outros apóstolos. Aí no capítulo 5, Paulo vai falar uma coisa essencial. Ele vai falar assim: para essa igreja ser eficiente e poderosa, ela precisa ser cheia com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo. E aí Paulo vai dar mais um exemplo na prática. Ele vai falar assim: sabe como é que você vai se demonstrar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vocês vão aprender a se sujeitar uns aos outros, aquilo que a pastora Érica falou na semana passada. Então Paulo ele está dando exemplos práticos, conselhos práticos de como a igreja vai se tornar essa vitrine de Deus para o mundo. Estão aqui comigo? Aqui no capítulo 6, que foi onde a pastora Érica terminou na semana passada, Paulo está quase acabando o seu livro. Só tem mais alguns versículos. Eu adoro como uns de vocês olham para mim enquanto eu falo e uns de vocês olham para o telão enquanto eu falo. O que for melhor para você, mas é muito engraçado isso para mim. Aqui no capítulo 6, Paulo está terminando, e Paulo então ele vai dar os últimos conselhos. Ele vai dar ele vai amarrar o livro, ele vai falar, olha só, últimos conselhos, depois que nós já falamos de unidade, já falamos de dons ministeriais, já falamos de santidade, já falamos de ser cheio do Espírito, já falamos de submissão, deixa eu dar para vocês os últimos conselhos. E aí é exatamente o versículo 10 que nós estamos aqui, onde ele vai começar assim o versículo: quanto ao mais, ou em outras versões, ele vai começar o versículo assim: finalmente. Então, tipo assim, cheguei onde eu queria chegar, vou falar agora para vocês o que eu queria falar. E ele vai falar de guerra. Ele vai falar de tiro, porrada e bomba. Ele vai falar de quebra-pau aqui. Ele vai falar, começar num assunto, finalmente, versículo 10. O que eu quero que vocês entendam, esses últimos conselhos que eu quero dar para vocês, no finalzinho do meu livro ali, o que ele está falando é: finalmente estamos em guerra. Estamos em guerra, e não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Estamos em guerra e não é uma potencial guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. Estamos em guerra e não tem nada a ver com uma guerra física que nós já ouvimos falar. Estamos em guerra e é uma guerra invisível. É uma guerra que eu consigo sentir, mas não necessariamente consigo ver. É uma guerra que, ainda que eu não a veja, ela possui armas e estratégias. Estamos numa guerra espiritual e, ainda que eu não consiga, não é tangível aos meus olhos ou aos meus sentidos naturais, nessa guerra existe vitória e derrota. Estamos numa guerra. Se eu te falar a guerra que eu tive essa semana, você não acredita. A partir do momento, na segunda-feira, eu mandei uma mensagem para o pastor Antônio e para a pastora Érica falando se a gente deveria falar sobre batalha espiritual. Aí o pastor Antônio falou: deveria. Você não está ligado à treta. Minha filha acordou doente no dia seguinte, minha casa alagou no outro dia, a bateria do carro acabou no outro dia, apareceu um caroço no meu pescoço que eu não sei de onde vem.
Minha ex-namorada me mandou mensagem. De 20 anos atrás, está amarrado. Cilada, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? É guerra. Está acontecendo. E Paulo está falando assim, finalmente, irmãos. Eu queria que vocês entendessem que nós estamos em guerra. Você acreditando nisso ou não. Você sendo pentecostal ou reformado. Nós estamos em guerra, uma guerra invisível. E é muito interessante que Paulo já começa no versículo 10, é um texto expositivo, um sermão expositivo, então preste atenção comigo versículo por versículo. Ele já começa assim: finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos da armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem guerra, tem estratégia, tem inimigo. É guerra, estratégia e inimigo. Mas ele começa com um primeiro conselho prático para essa igreja, que precisa ser vitrine de Deus, que nós aqui agora não estamos em Éfeso, não estamos lá na Ásia Menor, na Turquia, estamos aqui no Intergarden, mas eu acho que o conselho de lá é o conselho para cá. Ele começa falando assim: finalmente, vocês que entenderam que estamos em guerra, não dá para lutar essa guerra de qualquer jeito, não dá para lutar essa guerra com a cara limpa, não dá para lutar essa guerra fingindo que essa guerra não existe. Só há uma forma de lutar essa guerra espiritual. A forma que se luta é sendo fortalecido na força e no poder de Deus. Se você for com a sua força, você vai se dar mal. Porque essa guerra não é lutada com a quantidade de músculos que você tem. Essa guerra não tem nada a ver com o peso do seu agachamento. Essa guerra não tem nada a ver com a qualidade do whey protein que você toma. Essa guerra não tem nada a ver se você tem porte de arma ou não. Essa guerra, ela é espiritual. E às vezes você está falando assim para mim: não, Vini, mas eu tenho 15 anos de crente. Não, Vini, mas você não tem noção de tantas as experiências que eu já passei com Deus. Não, Vini, mas no assunto guerra espiritual eu tenho experiência. Muito legal a sua experiência, mas ela não substitui a coisa mais importante. O ponto 1 do conselho de Paulo é: já que estamos em guerra, não podemos ignorar que é impossível lutar essa guerra se não for na força e no poder de Deus. Se a guerra é espiritual, as minhas armas precisam ser espirituais também. E aí, para isso, eu conto com o poder de Deus. Eu conto com a força do Senhor. Eu tive a oportunidade maravilhosa de viajar para Utah recentemente. Que estado esquisito, hein? Mas que estado maravilhoso. Eu achei uma pérola escondida aqui nessa imensidão de terra aqui desse lugar. Mas chegando lá em Utah, minha esposa falou pra gente: vamos pro Parque Nacional Zion? Eu falei: eu não sei nem o que é isso, mas vamos. Viajamos de Salt Lake City para Zion. Alguém aqui já foi lá? Ah, a irmã ali já foi. A irmã também ali. Inacreditável. É o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. O teólogo alemão Joseph Ratzinger, ele fala assim que aqueles que moram nas cidades grandes, eles precisam fazer um esforço a mais para acreditar em Deus. Eu entendi o que ele quis dizer quando eu cheguei no Zion. Porque você olha aquilo e você vê o esplendor da glória de Deus. Não são montanhas que você está vendo ali, não são rios. Não. É Deus falando assim: deixa eu te dar uma pitada daquilo que eu sou. E aí, a gente estava fazendo uma das trilhas, e aí, inacreditavelmente, eu, a Serena e a Juliana, muito cedo, 7h pouco da manhã, a gente na trilha, e pulou um veado aqui na nossa frente. E a minha filha ficou em choque. Eu achei que ela ia sair correndo do veado. Não, ela queria passar a mão no veado. Ela queria interagir. Aquilo foi uma experiência assim incrível. E assim, a Serena impressionada com o tamanho das montanhas, e a Serena me fez a seguinte pergunta: papai, mas quem colocou as montanhas aqui? E eu falei para ela assim: foi Jesus. Aí ela fez assim: ah, como se fosse óbvio. E depois de 30 segundos ela olhou para mim e falou assim: então ele é forte, hein? Eu falei: é. E às vezes a gente ignora a força desse poder para lutar as nossas guerras espirituais com as nossas armas, que não são eficientes, irmão.
E aí Paulo está falando assim, está vendo esse Deus criador dos céus e da terra? Está vendo esse Deus que fez as galáxias que a gente não consegue nem contar? Está vendo esse Deus que controla os rios? Está vendo esse Deus que esculpe montanhas? Está vendo esse Deus? A força desse poder está disponível para mim, para você lutarmos as guerras. E às vezes eu quero ir na força do meu muque. Então entenda que há uma guerra para ser lutada, mas entenda que é impossível lutar essa guerra sem o poder de Deus. Deus não quer que você lute as suas guerras sozinho. Não quer. Na batalha espiritual, você só luta sozinho se você quiser. Porque Deus está assim, e aí? Estou aqui, ó. Deus está pronto. Pronto para te dar as ferramentas que você precisa, pronto para te encher de poder, pronto para te fortalecer, para te dar força, para te dar esperança, para te dar tudo que você precisa para enfrentar o seu dia mal. E você tentando lutar na sua força, sede fortalecidos em Deus, é o que Paulo está falando. Não tem outro jeito de lutar. Eu adoro Deuteronômio capítulo 31. Eles estão prontos para entrar na terra prometida. Aí Moisés vai falar as últimas palavras. Moisés fala as palavras lá que ele tinha que falar. Aí ele chama Josué. Quem já imaginou? Congregação inteira, 3 milhões de israelitas no deserto, pronto para entrar na terra prometida, maior expectativa. Falou para todo mundo, aí chamou Josué. Ele vai falar com Josué. Ele vai virar para Josué e falar assim: Josué, vai nessa força, meu filho. Tenha coragem, vai lutar as suas guerras, porque Deus não te abandona, Deus não te desampara. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. E a mesma coisa que Deus fala para mim e para você. Sim, nós estamos numa guerra. Guerra é guerra, mas Deus luta ao teu lado se você deixar Deus te encher com esse poder que te fortalece para enfrentar as suas batalhas. A luta não precisa ser lutada sozinho. Deus é que te enche. Deus é que te fortalece. A segunda coisa que eu vejo importante aqui nesse texto está no versículo 11, fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora Paulo vai falar. Paulo não somente vai falar que tem uma guerra, e não somente vai falar que você precisa de força de Deus para lutar essa guerra, mas Paulo vai falar com quem você luta, contra quem você luta. Quem é o seu adversário? E a Bíblia vai dar um nome para ele: o diabo. Esse é o seu adversário. É aí que está a sua luta. Vini, mas quem é o diabo? Te falo quem é o diabo. A Bíblia vai falar em Ezequiel, nós temos pelo menos 3 passagens bíblicas grandes que falam sobre esse ser. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. E Apocalipse 12, a partir do versículo 4, vai falar sobre esse ser que a Bíblia diz que foi um anjo criado por Deus. A Bíblia coloca ele como querubim da guarda ungido. A Bíblia fala que ele era o aferidor de medidas. Com outras palavras, Deus estava falando assim: olha, pega algo maravilhoso que eu criei, me dá um exemplo de perfeição e de beleza. Seria esse anjo. A Bíblia fala que pedras preciosas o cercavam. A Bíblia fala dos seres que Deus criou, esse ser, esse querubim da guarda ungido, ele era algo diferente, ele era o aferidor de medidas. E a Bíblia diz então que um dia algo estranho, esquisito surgiu no coração daquele anjo. E aquele anjo pensou dentro de si: eu quero ser como o Altíssimo. Eu quero ser como Deus. A ambição dele era ser como Deus. O que é muito esquisito. Falei no primeiro culto, vou falar aqui para você de novo. Eu gosto de jogar tênis, mas sou bem ruim. Horroroso. Talvez que você que não goste de jogar tênis jogue melhor que eu, que gosto. E às vezes eu vejo o Nadal jogando. Não mais, mas há uns anos atrás. E olhando aquele cara raçudo jogando, e eu pensava assim: olha como esse cara joga. Eu queria jogar mais que ele. Eu não quero jogar igual ele. Quero ganhar dele. Quero ser melhor que o Nadal.
É claro que é um pensamento ambicioso, mas todas as vezes que a gente pensa em algo ambicioso que a gente quer alcançar, é sempre mais do que o seu ponto de referência. Agora, é engraçado que o diabo, esse ser, ele não pensou em si consigo mesmo: eu quero ser maior do que o Altíssimo. Ele pensou: eu quero ser como o Altíssimo. Porque o diabo não tinha um ponto de referência maior do que o Altíssimo. Ele não conseguia pensar em ser algo mais do que Deus, porque não existe algo mais do que Deus. Então o diabo pensou: eu quero ser como Ele. E aí a Bíblia fala que há peleja no céu, há treta no céu, há guerra no céu. Aí você está pensando assim: então Deus lutou com o diabo? Não, não. Deus estava ocupado para brigar com o diabo. Deus mandou um anjo e seus anjos. A Bíblia diz em Apocalipse que Miguel, um anjo de Deus, lutou contra o diabo. Sabe o que é muito interessante? O diabo pensava no seu coração: eu quero ser como Deus. E Deus mandou um anjo para lutar contra ele, Miguel. Sabe o que significa Miguel? O nome Miguel significa quem é como Deus. A Bíblia é top, hein, irmão? E aí vinha o diabo: eu quero ser como Deus. Vinha Miguel: quem é como Deus? Há peleja no céu. E a Bíblia diz em Apocalipse 12, a partir do 4, que o diabo é lançado na terra com 1/3 dos anjos. E agora esse ser maravilhoso que antes morava com Deus no céu, que era o aferidor de medidas, agora ele está longe de Deus, agora ele está longe da glória de Deus, agora ele não tem nada mais a ver com Deus, agora ele odeia Deus, e agora a Bíblia vai dar um nome para ele. A Bíblia vai chamar ele de dragão, a Bíblia vai chamar ele de antiga serpente, a Bíblia vai chamar ele de sedutor do mundo, a Bíblia vai chamar ele de adversário, de diabo, de Satanás, de mentiroso, de acusador, o inimigo das nossas almas. E Paulo está falando aqui: sim, você está em guerra, você pode ser fortalecido por Deus, mas você está em guerra contra esse ser chamado diabo, mas não somente contra ele. Porque no versículo 12 Paulo continua assim: porque a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Você está em guerra com o diabo, você está em guerra com os anjos do diabo, conhecidos hoje como demônios, nessa organização diabólica. Essa é a guerra que você luta. Está em guerra. Esses dias alguém me perguntou assim: Vini, onde está escrito capiroto na Bíblia? Não tem. Está escrito diabo, enganador. Sabe o que eu acho interessante aqui? Eu acho interessante que no 12 ele começa assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é o teu filho. Não é o teu marido, não é a tua sogra, não é o teu chefe, não é o teu vizinho. Eu sei que às vezes parece que é. Você olha para o seu vizinho, você não sabe se ele está endemoniado ou se ele endemoniou o diabo. Vixe. Mas a nossa luta não é contra carne e contra sangue, Marco. A Bíblia diz que nossa luta é espiritual. Ela está em outra dimensão. E às vezes você está há 15 anos lutando essa luta aqui e ignorando essa. E Paulo está falando assim: se fortalece em Deus para lutar essa, para você ver como as coisas aqui melhoram. Para de ignorar essa. Luta essa. E aí você vai ver como a realidade que você vive hoje, ela muda quando você começa a encarar o mundo espiritual da forma como tem que ser encarado. Você está numa guerra, Deus te fortalece para lutar essa guerra contra o diabo e seus demônios, não é contra pessoas. Vocês estão aqui comigo? Pensando em tudo isso, Deus me trouxe uma frase no meu coração, e eu escrevi aqui no meu sermão de caneta vermelha. E eu falei para Deus assim, que eu não queria nunca mais esquecer essa frase. Eu espero que você não se esqueça também. Mas à luz de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, onde Deus me deixa claro que nós estamos numa guerra, contra quem nós estamos em guerra, e as estratégias desse ser, nós vamos falar daqui a pouco, eu sinto que Deus falou para mim assim:
Nessa guerra você precisa ser guerreiro, senão você será vítima. Se você não é guerreiro nessa guerra espiritual, você vai ser vítima. Se você ignorar que ele existe, se você passar de largo, se você achar que isso é muito pentecostal para a sua teologia, a guerra vai continuar ao teu redor. E você vai continuar lutando contra pessoas, ignorando que a tua luta é espiritual. Vocês estão aqui comigo? Agora, eu sei que eu estou em guerra, eu sei que eu sou fortalecido no Senhor, e eu sei que a minha luta é contra o diabo. Mas aí, quando a gente entende essa realidade, nós estamos num texto expositivo, você está comigo lendo versículo por versículo. Quando a gente entende essa realidade, eu vejo que os crentes, vulgo nós, a gente tenta se enquadrar em dois tipos de crente. Ou o crente que entendeu que está em guerra contra o diabo e ele subestima o diabo. Ou o crente que entendeu está em guerra contra o diabo e ele superestima o diabo. Ou aquele crente que subestima e acha que quase o diabo não existe. Imagina, você está espiritualizando as coisas. Isso aqui é minha esposa mesmo que é ruim. Meu esposo. Ou é o crente que ele superestima o diabo a ponto de o diabo ser quase o centro da vida dele. É tudo o diabo. O irmão estava segurando um copo de água, caiu a água, foi o diabo. O irmão vestiu a meia, e a meia sujou, o tênis sujou a meia, é o diabo. E eu vejo que a nossa postura nessa guerra não é subestimar o inimigo, mas também não é superestimar o inimigo. Eu não subestimo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para fazer 3 coisas. Você sabe qual que é? Obrigado, gente. A gente se vê semana que vem. Vocês já estão ligados do que eu estou falando aqui. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Agora, se você soubesse que tem alguém tentando te roubar, matar e destruir, você andaria por aí como se nada estivesse acontecendo? Eu não posso subestimar. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Olha que interessante, Lucas no capítulo 4. Eu sempre vou para cá, deixa eu vir para cá. Lucas capítulo 4, você conhece bem a passagem. O pessoal de lá não conhece muito, mas você conhece. Lucas 4, Jesus acabou de ser batizado no Jordão por João. Sim? Aí Jesus vai para o seu ministério público. Mas antes de começar o seu ministério público, Jesus vai fazer um jejum pelo deserto de 40 dias. Jesus está jejuando, chega o diabo lá para bater um lero com Jesus. O diabo fala assim: Jesus, 40 dias você deve estar morrendo de fome. Por que você não transforma essas pedras em pão? Estão lembrados disso? Aí Jesus vira para o diabo e fala assim: está escrito na palavra, nem só de pão viverá um homem. Sim ou não? Aí o diabo continua e fala que o diabo deu uma visão para Jesus e mostrou todos os reinos do mundo. E o diabo falou assim: todos esses reinos serão seus se você se prostrar e me adorar. E Jesus responde com a palavra, diz assim: só há um Deus e somente a ele prestará culto. Sim ou não? Aí o diabo leva Jesus em visão até o pináculo do templo, até um lugar muito alto em Jerusalém, e fala assim: por que você não se joga daí? Porque se você se jogar daí, está escrito na palavra que Deus vai dar ordem aos seus anjos e eles vão te segurar. Aí Jesus responde para ele assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Não é? Acabou, certo? Não acabou. Porque Lucas no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: e passado as tentações de Jesus, o diabo o deixou até o momento oportuno. O diabo não deixou Jesus. Beleza, Jesus me venceu 3 vezes. O diabo deixou Jesus até o momento oportuno. Até daqui a pouco. Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então eu não posso, meu irmão, subestimar o meu inimigo. 1 de Pedro, no capítulo 1, eu queria muito ler esse texto com você, eu acho que é um texto importante. 1 de Pedro, não no capítulo 1, no capítulo 5, do versículo 8, 1 de Pedro 5, 8, tem aí o texto, que bênçãos, irmão, não precisa nem abrir a Bíblia, sou só eu aqui. 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, olha: sede sóbrios e vigilantes. Por que você acha que Pedro está falando para a gente ser sóbrio e vigilante? Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para... Linguagem forte, né? Você está em guerra, meu irmão.
Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, ele vai te tentar, ele vai te procurar no momento oportuno, ele está atrás de você. Pedro está falando, seja vigilante, então eu não posso subestimar o meu inimigo. Mas eu também não posso superestimar. Eu também não posso fazer o diabo o centro dos meus dias. Eu também não posso andar por aí com medo dele. Eu conheço tanto crente que tem medo do diabo. Fala do diabo, o crente bate na madeira. Ai, Vini, não fala isso. Eu tenho muitas experiências de batalha espiritual que geralmente eu não compartilho assim em ambiente de culto, porque os irmãos ficam loucos. Ai, se acontecesse uma coisa dessa comigo, eu não sei, Vini, não fala sobre isso. Meu irmão, que negócio é esse de ter medo do diabo? É o diabo que tem medo de mim. É claro que eu estou atento às suas armadilhas, estou atento às suas ciladas, mas Jesus diz em Mateus no capítulo 28 assim, ó, toda autoridade já me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Jesus está empoderando a sua igreja para fazer o trabalho que ele fez, sob a autoridade que Jesus me dá, em cima de anjos, em cima de demônios, em cima do diabo. Portanto, eu não superestimo ele, eu coloco ele no lugar dele, debaixo do meu pé. Eu estou em guerra. Quem tem autoridade aqui sou eu. Olha só. Quando a Bíblia fala sobre tentação, quem aqui sabe o que é tentação? Não, crente, por favor. Quem aqui sabe o que é tentação? Beleza. Eu poderia levantar minhas duas mãos. Eu sei muito bem o que é tentação. Sabe o que é interessante? Quando fala sobre tentação, a Bíblia manda você fugir. A Bíblia fala assim, se a tentação apertar, corre. Tem crente que gosta de andar na beirinha, né? Na beirinha, não, Vini, está tudo sob controle. Eu ando aqui na beirinha. Ele não está pecando, mas a tentação está ali, né? Sabe aquela história? Quando Deus vira para Eva e fala assim, você pode comer da... Gente, eu estou falando coisa que não está nem no sermão, já falta 10 minutos, olha, que Deus nos ajude. Quando Deus fala assim para Adão e Eva, assim, ó, vocês podem comer de todo o jardim, mas dessa árvore aqui, ó, você não vai comer, porque do dia que comer, certamente morrerá, certo? Se eu sou Adão e Eva, sabe o que eu faço? Eu pego a minha mala e eu vou morar o mais longe possível da árvore. Porque eu não quero nem ver. Porque eu não quero ser tentado. Agora me parece no capítulo 3 de Gênesis que a serpente vai ter uma conversa com Eva e Eva está perto do negócio. Que parece que Eva pegou da fruta e comeu. Porque tem gente, que é crente, não é a gente, mas tem crente que gosta de andar perto da tentação. Aí tem aquela mulherona no seu trabalho e você está assim, não, mas imagina, eu sou homem de Deus. Mas seus hormônios não são. E a Bíblia não está falando para você resistir à tentação. A Bíblia está falando para você correr da tentação. Agora, sabe o que a Bíblia fala do diabo? A Bíblia não fala para você correr do diabo. A Bíblia fala que você tem que correr da tentação, mas não do diabo. Porque Tiago fala assim no capítulo 4, se eu não me engano, Tiago vai falar assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Então quando a tentação vier, você corre, mas quando você estiver em guerra com o diabo, você resiste. Você fica firme. Você tem poder em Jesus, você é fortalecido na força dele. Então não, eu não subestimo o meu inimigo, mas eu também não superestimo. O lugar dele é ali, debaixo do meu pé. Está aqui comigo? Versículo 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você está em guerra, seu inimigo é o diabo, e agora ele vai falar das estratégias. A palavra grega cilada no original, sabe o que significa? Cilada. Exatamente a mesma coisa. Mas uma possível tradução para cilada pode ser estratégias. Ou armadilhas. Uma possível tradução para ciladas, que eu gosto da versão da Bíblia Americana, da CSB, ele coloca assim, os esquemas. Porque o diabo tem armadilhas para te pegar.
Posso compartilhar com vocês algumas? Uma delas é assim, ó. O diabo não existe. Isso aí é uma invenção. Isso é uma coisa da cultura pop. Diabo não existe. Isso aí imagina, coisa de crente maluco. Sabe uma outra cilada? É assim, ó. Todo mundo faz. Pode fazer também. Sabe uma outra cilada? Assim, Moisés. Mas ninguém está vendo. Sabe uma outra cilada? Deus não te escuta mais. Deus parou de te ouvir. Sabe uma outra cilada? Você é bom mesmo, hein, Kleber? Sabe uma outra cilada? Imagina pedir perdão. Ela que está errada. E é sempre ela, né? Ele tem estratégias para lutar contra você. E Paulo vai dizendo, se fortaleça em Deus para lutar essa guerra. Não subestime, não superestime o seu inimigo, mas entenda que ele tem uma estratégia. Ele tem uma armadilha. Aquele filme Advogado do Diabo é muito marcante para mim. Porque no filme inteiro o diabo tenta pegar o advogado pelo orgulho, pelo orgulho, pelo orgulho, pelo orgulho. O diabo não consegue pegar ele pelo orgulho e o diabo pega ele pela vaidade, quando ele estava lutando contra o orgulho. Armadilhas. Ele te cerca. Ele tenta te destruir. Você tem um inimigo. Então, ou você sai daqui nessa tarde entendendo que você é guerreiro, guerreira, ou você vai ser vítima. Ou você sai daqui cheio da autoridade de Deus. Uma vez, vou contar, hein? Vou contar, que Deus me perdoe. Uma vez no seminário, a gente teve um problema muito sério de treta entre os seminaristas. Imagina, homem de Deus fazendo seminário bíblico, 2 anos interno, briga, quebra pau. Uma treta forte entre os seminaristas, os homens de Deus, os missionários. Chegou uma hora, 10 e pouco da noite, que quanto mais a gente sentava para consertar o problema, mais problema dava. Você está ligado do que eu estou falando? Quando você está discutindo com a sua esposa, e você fala A, ela entende Z, e chega uma hora na discussão que você nem sabe mais o que você estava falando no começo, você fala assim, mas a gente começou isso aqui para falar do quê mesmo, hein? Sabe do que eu estou falando? Já era quase 11 da noite, a gente já estava ali horas tentando resolver o problema e a gente não conseguia resolver o problema. O problema era muito simples, era uma questão de pedir perdão e liberar perdão. Era uma coisa muito simples, aquilo estava impactando Deus mexer dentro da gente. E a gente estava numa quadra na Igreja Bíblica da Paz, os missionários ali conversando. E a gente está ali conversando e meu coração duro, tá? Eu assim, mas não é possível que isso está acontecendo. Eu não aceito essa situação, não espiritualmente falando. Eu estava bravo com a situação mesmo, assim, que ninguém pedia perdão, que a gente não conseguia se acertar. E ali olhando para o rosto dos meus amigos missionários, a gente não conseguia se acertar. E de repente eu olhei meu olho assim para cima e eu vi um bicho gigante, preto, lá no fundo da quadra. Na figura de um homem, todo de preto, careca, que andava assim ao nosso redor e só olhava para a nossa conversa. Vocês estão achando que eu sou crente pentecostal louco? Não, eu só leio a Bíblia. Eu estou numa guerra. Eu olhei para aquilo, não falei nada para ninguém. Eu baixei minha cabeça e eu comecei a orar. Eu repreendi, e amarrei, e usei a minha autoridade no nome de Jesus, e quando eu levantei os olhos, aquele ser não estava mais ali. Tinha ido embora. Imediatamente, alguém disse assim, "Ô, gente, que bobeira. A gente está aqui há um tempão. Não é muito mais fácil a gente orar, liberar perdão um para o outro?" E alguém falou assim, "Cara, é mesmo, a gente está perdendo um tempão. Cara, você me perdoa pelo que eu falei, você me perdoa porque eu..."
Aí crente, né? Chora, ora junto, come pipoca. Sabe? Mas o problema foi resolvido em, sem brincadeira, 3 minutos. Enquanto a gente estava lutando aqui, ó, nada. Quando a gente decidiu lutar aqui nas ciladas, nas armadilhas, o problema foi resolvido. Você está aqui comigo? Você não precisa acreditar na minha experiência. Eu preciso que só você acredite na Bíblia. Que você saia daqui entendendo que você está numa guerra. E que ou você aprende a ser guerreiro, ou você vai ser vítima. Enquanto o diabo vem contra mim, contra você com as ciladas, Paulo vai dar o último conselho. Paulo vai falar assim no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo fala assim, você está numa guerra, você pode ser fortalecido na força de Deus, você tem um inimigo, não subestime, não superestime, ele vai te atacar com ciladas, mas você também tem suas armas. E algumas são defensivas, algumas são ofensivas. E o diabo vai te atacar com mentira, o diabo vai te atacar com condenação, o diabo vai te atacar com acusação, o diabo vai tentar te atacar com medo, o diabo vai tentar te paralisar, mas nós lutamos a nossa guerra com a armadura de Deus. E quando o diabo vem cheio de ciladas para cima de mim, Paulo vai falar assim, você quer saber como você vai lutar a sua guerra? Legal, você vai lutar com verdade, com justiça, com evangelho, com fé, com salvação e com palavra. Você vai lutar com verdade, com justiça, com salvação, com fé, com palavra, com salvação. Armadura de Deus. E olha só, o conselho prático. Revesti-vos. É você. Quando eu falo para minha filha assim, filha, vai se vestir, filha. Vai, filha, se vestir. A roupa já está separada, filha, é só você ir lá e se vestir. É ela quem vai. É ela que veste. É ela que faz a parte dela. Eu separei a roupa, mas é ela quem põe. Estão aqui comigo? E aí Paulo está falando assim, quer lutar essa guerra? Quer ser guerreiro ao invés de vítima? Essa guerra invisível? Revesti-vos de armadura. Toda ela. Vai colocar o cinto da verdade, vai colocar o cinturão, o couraça da justiça, vai colocar os pés com a anunciação do evangelho da paz, vai colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Vamos, filho! Essa guerra espiritual tem armas espirituais para mim e para você. Queria falar de 2 delas hoje, para nós terminarmos. A primeira, Paulo fala assim, você vai colocar o cinto da verdade. Fala comigo, cinto da verdade. O cinto da verdade. Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. E a tradição judaica diz que Paulo ele estava realmente acorrentado com um soldado. Para não ter o risco de Paulo fugir, era uma casa, eles acorrentavam Paulo com um soldado pretoriano, da guarda romana. Então Paulo estava acorrentado com um soldado. Aí Paulo está olhando para o soldado, acorda aqui de madrugada, vê um soldado ali. E o soldado como está vestido? De armadura. É claro. Então Paulo pega o exemplo físico que ele está vendo para falar para os Efésios assim, eu quero que vocês se vistam da armadura de Deus, a começar com o cinto da verdade. O cinto era feito para os soldados romanos com um couro bastante firme. Ele tinha, alguns deles tinham algumas partes de metal, e esse cinto protegia o abdômen baixo do soldado. Agora o cinto era uma das peças mais importantes da armadura, porque o cinto ele prendia na túnica, o soldado vestia uma túnica, o cinto prendia na túnica, a couraça, a parte que cobria a parte de cima, era presa no cinto, e a espada que ele segurava era sustentada pelo cinto.
Então o cinto que Paulo vai falar aqui, que é o cinto da verdade na armadura, é uma das peças mais importantes dela. Paulo, você vai se vestir com a verdade. Sabe por quê? Porque uma das ciladas do diabo para te atacar é te atacar com mentira. Você não pode, você é falido, você está doente, não tem conserto, seu filho não volta, seu marido é um traste, sua empresa não prospera, você não vai ficar aqui, você vai embora, não vai dar certo, você vai ver, você vai morrer, você está com depressão, você está com ansiedade, é síndrome do pânico, é mentira o tempo inteiro para te bombardear. E Paulo está falando assim, nessa guerra, não entra nas mentiras dele, usa o cinto da verdade. E aí você vai se proteger. Jesus fala assim lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, um texto que nós conhecemos muito bem: conhecereis a verdade e a verdade vos? Conhecereis a verdade e a verdade vos? Irmão, isso é uma verdade perene, não apenas bíblica. Se eu sou ignorante acerca de um assunto, se eu conheço a verdade sobre aquele assunto, eu deixo de ser ignorante acerca do assunto. Eu sou liberto daquilo ali. Então o que Jesus está falando é, se você conhecer a verdade, se você usar o cinto da verdade, toda vez que o diabo te atacar com 10 mentiras, você vai ter 100 verdades para contra-atacar. Você conhece a verdade? Aqui. Você conhece a verdade? Ou é mais fácil a gente ser eco do diabo? O diabo grita lá, você está doente. Aí, em vez de você usar a verdade para falar assim, a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, sabe o que você fala? Você fala assim, eu estou doente. O diabo fala, você está falido. Aí eu posso já, Josué 1:8, né? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de noite. Só assim os seus caminhos prosperarão e você vai ser bem sucedido. Em vez de usar a verdade, eu repito a mentira. Eu sou falido. Usar o cinto da verdade tem a ver com ouvir todas as mentiras do diabo, mas estar munido de verdades para contra-argumentar. E o diabo vai tentar te falar uma mentira. Isso não é verdade. A verdade é que meu Deus me ama. A verdade é que Deus tem planos para um futuro e paz para mim. A verdade é que tem salvação em Deus. A verdade é que tem cura em Deus. A verdade é que Deus zela por mim. Deus me ama. Deus cuida da minha família. A verdade é que Deus tem um plano para mim, mesmo que eu não veja nesse momento. A verdade é o que diremos, pois, acerca dessas coisas, se Deus é por nós. Eu estou usando o cinto da verdade. E ele pode vir com 40 mil mentiras. Se eu tiver o cinto da verdade, eu estou firme na verdade. Não dá para abrir mão da verdade na luta espiritual. Eu não gosto quando eu vou viajar, acho que você não gosta também. Na hora de passar um detector de mentira que pede para tirar o cinto. Ai, irmão. Detector de metal. Vamos voltar. Eu não gosto, acho que você não gosta também. Quando você vai viajar e pedem para tirar o cinto de um detector de metal. Chato, entendo, mas chato. Tem irmão que tirou o cinto da verdade faz 30 anos e não sabe nem onde pôs. Bora, gente. Você é guerreiro. Cadê teu cinto? Se você não tem o cinto, você não tem onde pôr a couraça. Se você não tem cinto, onde você vai pôr a espada? É verdade. Quando eu tinha 15 anos, sabe essa menina ex-namorada que me mandou mensagem essa semana? Como é que pode? Ardiloso, hein? Tá debaixo do meu pé. Quando eu tinha 15 anos, eu namorei com essa menina. Não era para namorar. Ela não servia a Jesus. Eu estava apaixonadíssimo. Ela cozinhava muito bem. Me conquistou pelo bicho de pé. E eu comecei a namorar. Incomodado. Deus me incomodava. Precisa terminar. Mas eu não queria, Kleber. Estava apaixonado. Aí um dia eu estava orando no meu quarto, sem brincadeira, irmãos.
A campainha da minha casa tocou. Minha mãe foi atender. Era uma popular que tocou a campainha para falar para minha mãe me falar que era para eu obedecer a Deus e terminar o namoro. Meus pecados eu pago em dia, irmão. Eu falei, nossa, eu vou ter que terminar o namoro. Terminei o namoro. Sofrido, tá? Duro. Mas terminei. Namoro de 3 meses, terminei. Não, escuta. Vocês estão rindo de um menino de 15 anos? Eu estava apaixonadíssimo. Eu não queria terminar. Eu fiquei preso numa mentira do diabo por 1 ano. Toda vez que eu ia orar, o diabo falava assim, Deus não te ouve. O que você está fazendo? Você estava namorando até outro dia. Deus não te ouve. Pode parar. Vai fazer suas coisas. 1 ano preso nessa mentira. 1 ano completamente ignorando que existia um cinto da verdade para mim. Um cinto da verdade que diz que quando eu quiser falar com Deus, eu posso fechar a porta do meu quarto e Deus que me vê no secreto me escuta. Está entendendo? Um dia eu estava cansado dessa patifaria do diabo. Longe de Deus, já fazia 1 ano que eu não orava. E olha como é uma cilada ardilosa. Eu tinha terminado o namoro. Eu estava em obediência ao que Deus tinha me falado. Mas o diabo estava trazendo uma mentira para falar assim, tudo bem, você terminou, mas você namorou. Um dia eu estava cansado e do nada me veio uma música antiga no meu coração que falava assim, a música. Tu és a paz em meu coração, me ajudas quando preciso. És a esperança que forças dá e me faz ajoelhar. Aí vem a parte forte. A letra diz assim, olha. Te encontro me esperando. Eu falei assim, como é que é? E a letra vinha no meu coração assim. Te encontro me esperando. Como é que é, Senhor? Te encontro me esperando. E eu perguntei para Deus, Senhor, quer dizer então que quando eu vou ao teu encontro, o Senhor já está me esperando? Quer dizer que eu não preciso mais viver nessa mentira? Quer dizer que eu posso tomar o cinto da verdade, lutar isso aqui agora? Eu com meus 15 anos, no alto dos meus 15 anos, subi na minha cama com um lençol azul horroroso. Subi assim, olhei para baixo, sabe, num momento assim de autoridade e falei assim, diabo, eu estou saindo dessa prisão e dessa mentira que você me colocou faz 1 ano. E eu estou correndo para os braços do meu Deus que está me esperando. Meu irmão, eu luto contra o mentiroso com verdade. Usa o teu cinto. Proclame a sua verdade. Não a sua, né? A verdade de Deus. A que você conhece. Para terminar, Paulo fala assim, coloca a couraça da justiça. E a couraça era uma parte da armadura que era feita de metal, algumas de bronze. E a principal função era cobrir o coração e os órgãos vitais. E é muito interessante porque Paulo fala que a couraça é da justiça. A couraça da justiça, ela guarda o coração. Sabe por quê, Jesus? Porque Paulo está falando assim, você precisa guardar o seu coração na verdade de que você era pecador, de que você estava andando longe de Deus, mas o Deus que te amou, entregou o Filho dele por você, aquele que não pecou, conheceu o pecado por você, morreu numa cruz por você, hoje está sentado à direita de Deus e te comprou, te justificou, te fez limpo, te regenerou, te santificou, te adotou, de forma que agora você não vive mais como você vivia antes, você não é mais pecador, você é justificado por Deus. A couraça da justiça é para lembrar e proteger o seu coração que sim, você não vale nada, mas Deus gosta de você.
É para lembrar o seu coração que você está justificado por Deus, que quando Deus olha para você não tem mais condenação nenhuma, porque no cinto da verdade a cilada do diabo é a mentira, mas na couraça da justiça a cilada do diabo é a condenação. Ele quer te condenar. Mas olha o que você fez. Olha como você é sujo. Olha o que você viu. 29ª vez, hein, queridão? Vai continuar pedindo perdão para Deus? Você acha que Deus te perdoa assim? Ele esquece de que quando Ele tenta te condenar, você está usando a couraça da justiça. Para lembrar Ele. Ei, não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por mim. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu fui crucificado com Cristo, já não mais sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu visto a couraça da justiça para lembrar o meu inimigo. Pecador não, justificado. Comprado para Deus por um alto preço. Resgatado das trevas, puxado de volta para o reino do Filho do seu amor. Tem uma história que eu amo. Dizem que é de Lutero. Mas nesse mundo tudo é de Lutero, né? É igual aquela coisa... Diga com quem andas, eu te direi quem és. Clarice Lispector, é sempre Clarice Lispector. Mas diz essa história de Lutero, creio eu, que uma vez em sonho, o diabo chegou para Lutero e falou assim: Deus não escuta as tuas orações. Aí Lutero falou assim: por quê? Aí no sonho o diabo pegou uma lista e falou assim: por causa disso. Aí Lutero virou para ele e falou assim: só isso? Aí o diabo falou assim: não, tem mais isso. Aí Lutero falou assim: estou ciente. Mais alguma coisa? Aí o diabo olhou para a lista: só isso. Acabou. Aí Lutero vira para o diabo e fala assim: agora pega a sua pena e escreve aí no final da sua lista: ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quando o diabo vem me condenar, eu estou com a minha couraça da justiça, guardando meu coração, e ele me condena, mas eu sou guardado. Ele me condena, eu sou guardado. Ele me condena, eu sou guardado. Para eu me lembrar, para ele se lembrar, para a igreja se lembrar que antes éramos pecadores, mas fomos salvos pela grandiosa graça de Jesus, justificados para vivermos as grandes obras que Ele tem para mim e para você. A Bíblia diz assim: para isso Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. A Bíblia diz assim: olha, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O privilégio é meu e teu, debaixo do meu pé. Eu não ignoro o que ele tenta, mas como eu sinto da verdade, ele pode mentir o quanto ele quiser, eu tenho verdade para ir contra. Com a minha couraça da justiça, ele pode acusar o quanto ele quiser, mas eu não vou esquecer, e meu coração não vai esquecer, que eu fui lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus. Você está em guerra, irmão. O Calori falou para mim hoje: mano, você não está ligado à guerra que foi essa semana. Você não está ligado à guerra que foi hoje para mim. Treta. Nós estamos em guerra. Você vai ser guerreiro ou vítima? Não se esqueça.
Se fortaleça no poder de Jesus. Não luta sozinho, não. Deixa Jesus te encher de poder. Papai, mas Ele é forte, né? Ele é, filha. E com a força, a mesma força que Ele tem de colocar as montanhas lá em Utah, Ele quer te ajudar nas suas guerras, meu irmão. Ele vem com ciladas, mas você está com seu cinto da verdade. E o antídoto para cada mentira do diabo é 15.000 verdades que Deus tem acerca de você. Você sabe quantas vezes nós temos escrito na Bíblia, não temas? 365. Então se o diabo está tentando te paralisar, te pôr medo, eu acredito que Deus está falando com alguém aqui agora. Se Deus está enchendo o teu coração de medo, a ponto de te paralisar, use o teu cinto da verdade para dizer para ele assim, isso é uma mentira. Deus diz para mim, não temas. Deus tem um futuro bom para mim. Deus tem planos de paz e não de mal. Paulo vai falar assim, olha, usa a sua couraça da justiça. Guarda teu coração. Porque eu acredito que todos nós já nos sentimos acusados alguma vez na vida. E Ele vai continuar tentando te acusar. Você é um pai ruim. Você é um esposo ruim. Você é um funcionário tranqueira, hein? Você falou ontem que ia começar jejum e já quebrou na terça-feira. Você falou que você ia parar de fazer isso e voltou 2 horas depois. Mentiroso, hein? E toda vez que ele tenta me condenar, eu lembro que tem uma couraça de justificação aqui, ó. Estou longe de ser perfeito, mas o próprio Deus vivo está trabalhando dentro de mim. Eu já tenho tudo o que eu preciso ter para ser o que Deus quer que eu seja, porque eu já fui comprado para Ele. Alguém disse e é verdade. Toda vez que o diabo tentar te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele. Couraça da justiça. Cinto da verdade. Fortalecidos no poder de Deus. Você é guerreiro, você não é vítima.